especial. Amém. Pastor Isaías, vamos aplaudir o Senhor. O nosso pregador da manhã é o pastor Isaías. Welcome, Pastor Isaías. Yeah, não, eu só disse... Eu só disse... Seja bem-vindo. Welcome. Mas eu vou falar agora em latim, hebraico e grego com ele, porque ele fala todas esses três idiomas. Pastor Isaías foi meu líder de embaixador do rei, quando eu era bem pequenininho aqui na igreja. Isto me faz sentir menos novo, não é mais idoso não, apenas menos novo, né? Bem, meus irmãos, graça e paz, é bom poder estar aqui uma vez mais com esta igreja. E irmã Veleda falou dos motivos de oração. Irmã Ulda me ligou agora pela manhã lá do hospital da Polícia Militar, não é? Está com parte da sua família toda com problemas. Essa irmã que ela levou para lá não sabe a hora que vai sair, queria estar conosco hoje pela manhã. A irmã está paralisada da cintura para baixo e ela então está aguardando o atendimento médico para saber o que fazer. A outra ficou em casa também, toda comprometida, né, com essa mosquitada que anda solta aí pela Baixada, né? Então, com chikungunya e dor de cabeça, dor no corpo. Então, ela pediu que a igreja não se esqueça de orar por ela e extensivamente por toda a sua família. Bem, nós estamos falando em pequenos grupos. Família é um grupo pequeno e que pode se tornar um pequeno grupo. Não apenas fisicamente, não apenas pela quantidade, mas também pela sua qualidade, pela sua excelência. Na tarde de ontem tivemos um programa excelente, embora o dia estivesse frio, mas a convivência foi edificante para todos que aqui vieram participar do empreendimento das mulheres. E eu costumo dizer que mulher é filha, é esposa, é mãe, é avó e bisavó. Quando se trabalha a família, a gente trabalha dentro de uma extensão que vai de bisneto a bisavô. Então, as famílias da igreja estiveram aqui representadas e o filme que foi projetado, Quarto de Guerra, é um filme que tem uma mensagem excelente. E se nós fizermos uso daquilo que ouvimos e vimos, com certeza poderemos, com a ajuda do Senhor, mudar o rumo das nossas famílias, dando um ritmo novo às realizações familiares. Então foi uma tarde feliz e eu, no término do filme, disse que aquele filme serviu como uma espécie de epígrafe para a mensagem de hoje, porque ela tem a ver exatamente com esta família que prospera, esta família que marcha, esta família que... Ela chegou assim tão sorrateiramente que eu não percebi nada. Ela não conseguiu fazer o farfalhar dessa roupa dela próximo de mim, não é? Mas então eu estava lembrando sobre isto, não é? Que o filme foi excelente e serviu de epígrafe para o que nós vamos, da parte de Deus, propor e apresentar à igreja para a edificação das famílias nesta manhã. Meus irmãos, vamos curvar as nossas cabeças, porque neste momento nós dependemos com exclusividade do deferimento celestial, da ratificação vinda dos céus. Ó Deus, nós te agradecemos, porque podemos, pela tua misericórdia, sermos os porta-vozes da tua palavra. Nós te agradecemos, porque nesta hora o teu Espírito tem tomado conta não só da nossa mente, do nosso afeto, da nossa emoção, mas também da nossa boca e do nosso pensamento. Ó Deus, que tudo que aqui for dito
tenha como fundamento, como alicerce, a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu optei usar o título-tema deste ano, que é o ano do fortalecimento, com base no profeta Zacarias: eu os fortalecerei no Senhor e marcharão no seu nome, diz o Senhor. Esse tema, título, foi escolhido no encontro ministerial da igreja no mês de janeiro do ano passado, não é? Dezembro, janeiro. E ele surgiu. E eu, então, comecei a refletir, a pesquisar, porque a linguagem usada pelo texto bíblico, ela está na terceira pessoa. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente perde de vista o contexto do texto. E o contexto deste texto é de uma riqueza extraordinária, de uma riqueza incalculável. Então, eu estou usando como texto de referência o próprio versículo que serve de moto, não é? Que serve de bordão, que serve de tema para nós neste ano. E eu quero convidar a igreja para recitá-lo comigo, todas as famílias aqui presentes. Vamos lá. Então, quando eu falo família, eu estou dizendo família a partir daquela expressão monádica. Há uma família de uma pessoa só? Ah, sim. E há uma família que tem um verdadeiro pelotão, um verdadeiro exército, não é? Então, agora eu quero ouvir as vozes femininas, porque são vozes melodiosas, diferentes, recitando. Vamos lá. A voz dos homens que são os sacerdotes da família. Vamos lá. Eu os fortalecerei no Senhor e marcharão no seu nome, diz o Senhor. Todos. Eu os fortalecerei no Senhor e marcharão no seu nome, diz o Senhor. Então, como introdução, eu quero dizer que Deus disponibilizou não apenas a sua soberania, a sua autoridade, mas também a sua graça, a sua bondade para trazer o seu povo formado por famílias cujas genealogias estão descritas em Esdras no capítulo 2 e em Neemias capítulo 7. E diz-nos o texto bíblico que cerca de 50.000 pessoas foram trazidos na primeira leva vindo de Babilônia. Isto está em Esdras capítulo 2, versículos 64 e 65. Como resultado da boa mão de amor e misericórdia da parte do Senhor, que está em Esdras 4 e 5 e Ageu 2, Deus prometeu um tempo de prosperidade, promessa de paz, bênçãos nacionais e governo divino, não só na vida do seu povo, mas extensivamente na vida de todas as famílias de Judá. Estas famílias retornaram com Zorobabel, a quem Deus deu o anel selar, que foi tirado de Jeoaquim antes do exílio, quando o povo foi levado cativo em 587 para a Babilônia. E que Deus honrou as suas promessas, trouxe alegria para as famílias através de Ageu e consolidou a sua vontade na vida do povo, extensivamente das famílias. Através de Zacarias, disse para as famílias que ele era o Deus da graça, da bondade, da misericórdia e se lembrou das suas promessas. Eu estou fazendo uso dos nomes de Ageu, que quer dizer alegria. Deus traz alegria para a vida das famílias do seu povo. Estou usando o nome de Zacarias, que Deus se lembrou das suas promessas e resgatou, restaurando o seu povo, não é? O anel selar,
que é usado em Cantares de Salomão: põe-me como anel, como selo sobre o teu coração. Deus tirou de Jeoaquim e o devolveu a Zorobabel, quando trouxe o povo de volta para Jerusalém e para os domínios de Judá. Juntamente com Zorobabel veio Josué, o sumo sacerdote, para cuidar do bem espiritual das famílias. Portanto, tempo de reconstrução, de restauração, não somente do patrimônio físico e arquitetônico do segundo templo, mas também da restauração e fidelidade para com Deus, pois a semelhança de Jeremias, Ezequiel, Zacarias também era sacerdote. Tinha o dever de cuidar da saúde espiritual, gerando saúde afetiva e saúde emocional, saúde relacional na vida das famílias que tinham voltado do exílio. Uma vez mais, o Shema, essa confissão de fé judaica, recitada 2 vezes ao dia, foi de maneira notável lembrada, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, que diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, no contexto da família, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. As palavras de Zacarias, meus irmãos, foram boas e consoladoras, conforme Zacarias capítulo 1, versículos 13, 14 a 17. Então temos aqui um quadro, o contexto que justifica esta declaração propositiva, afirmativa: eu os fortalecerei no Senhor e marcharão no seu nome, diz o Senhor, que foi a mensagem não só de um profeta, mas também de um sacerdote, que foi dita e trazida com muita veemência e empenho para a edificação do povo, para a restauração das famílias daquele povo. Em assim sendo, este é o ano de fortalecimento da família. Família, lembra, como já dissemos, não é pequeno. Grupo que, pelos papéis representados no contexto da família, torna-se um pequeno grupo, né, de excelência, de qualidade e de valor. Fortalecer a família deve ser um compromisso de cada um de nós, para entender que a família é propriedade, ela é pertença de Deus. A família que eu tenho, que Deus me deu, ela não é minha. Ela, em primeira instância, pertence a Deus. E Deus me deu esta oportunidade de poder liderar, de poder mentorear, com a ajuda do Espírito Santo, esta família que hoje tem a minha orientação, a minha condição. Mas surge logo de princípio, diante desta proposição, questões. E uma delas é, sabendo que Deus quer ter o domínio e posse, o título de propriedade, fazendo parte da família.
É preciso que tenhamos esta consciência. É preciso que isto esteja interiorizado na nossa mente e no nosso coração, seguindo a linha de raciocínio hebraico. Mas quais são as questões? Então surge uma primeira pergunta. Desejamos nós que a nossa família seja efetivamente propriedade de Deus? Ou fazemos reservas no tocante à ação de Deus na vida da nossa família? Será que queremos que Ele exerça o mentoreamento da família e extensivamente seja o mentor de cada membro integrante da família? Ou nós temos reservas quanto à nossa família e, lamentavelmente, criamos reservas com relação a cada um de nós, membro da família? Biblicamente, temos alguns exemplos de famílias que se tornaram propriedade, pertença de Deus. Dos capítulos 6 a 9 do livro do Gênesis, o escritor bíblico lembra que Noé e sua família se tornaram propriedade de Deus. Poderíamos indutivamente citar Abraão, Isaque, Esaú, Jacó, José, Arão, etc. Mas, se formos aos evangelhos de Mateus e de Lucas, lá encontraremos as famílias, as gerações, a árvore genealógica de Jesus, através das famílias que foram elencadas por Mateus no seu evangelho e igualmente por Lucas para descrever a presença de Jesus na história e se fazendo parte da terra dos homens. Isto nos lembra, dentro deste contexto, que foi dito pelo profeta Jeremias lá no capítulo 31, versículo 1. Serei eu o Deus de todas as famílias de Israel, e estas famílias constituirão e legitimarão o meu povo. Então, num primeiro momento, pensando que a família, ela é propriedade de Deus. E se ela é propriedade de Deus, cabe a cada um de nós uma responsabilidade, um dever, um compromisso de cuidar bem daquilo que pertence a Deus e que Ele nos deu o privilégio para orientar a nossa família neste tempo. Paulo, escrevendo a Timóteo, lembra o compromisso dos líderes que lideram, mas que primeiramente devem ser líderes competentes e dependentes diretamente de Deus, tendo uma vida de piedade, tendo uma vida de espiritualidade. Um segundo elemento que eu quero destacar é que fortalecer a família como propriedade de Deus deve ser uma ação permanente e contínua através do cultivo de vida devocional. Sabemos que aplicarmos à nossa vida um plano de leitura não é fácil. Sabemos que orar também não é fácil. É preciso desenvolver este hábito para que ele se torne uma segunda natureza saudável nos nossos relacionamentos. John Piper lembra que os Facebooks e toda a mídia social servirão como uma espécie de testemunho para aquele, de acusação para aqueles que dizem que não há tempo para o cultivo da vida devocional. E isto ficará estampado no dia do juízo, porque isto tudo será revelado. Então, muitas vezes, declaramos que falta tempo para reunir a família e envolver os seus membros.
através de uma vida devocional. E a pergunta é esta: devoção é dom ou disciplina? Bem, devoção contém tanto devoção e disciplina. Devoção é graça. Não há nada que possamos fazer para Deus se relacionar conosco. Deus se relaciona conosco como fruto do seu amor, da sua graça, que levou Deus, na pessoa de Jesus, o Cristo de Deus, a procurar o homem na história. 1 João, capítulo 4, versículo 19, lembra que se nós temos a capacidade de amar, e se nós amamos é porque Ele, como um meio e como uma providência graciosa e misericordiosa, tomou a iniciativa. Nós o amamos porque Ele, através da aliança, nos amou primeiro. Mas devoção também é disciplina. Devoção é dom que requer de cada um de nós disciplina. Requer disponibilidade, que é um ato volitivo da nossa vontade, que nos motiva para o aprendizado, que é um ato cognitivo, de conhecimento, de busca, de saber, de informação. Porque esta é uma exigência, inclusive, do mundo em que vivemos. Conhecimento sempre foi exigência da história. E quem não busca o conhecimento, com certeza perdeu o trem da história. Não basta apenas o conhecimento pelo conhecimento. É preciso que este conhecimento seja conduzido pela sabedoria e discernimento. É bom olhar para a profecia de Jeremias, que não era apenas profeta, mas também sacerdote, e ele fala exatamente do contexto em que Zacarias, historicamente, fala e dirige a sua mensagem para o povo de Israel, para as famílias do povo de Israel. Lá no capítulo 29, versículo 13, o profeta diz: buscar-me-eis. É uma determinação, é um ato de vontade. É volição que nos move. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E no pensamento hebraico, dizer coração não se refere necessariamente somente às emoções, mas também tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a cognição. Ainda seguindo esta mesma linha, lá no capítulo 33, versículo 3, diz o texto de Jeremias: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. A decisão acrescida da cognição. Vontade e conhecimento caminhando juntos para o exercício, para o cultivo, para a prática da vida devocional. E no capítulo 32, versículos 38 a 41, nós temos esta narrativa, que é um parágrafo todo. Eles serão o meu povo, povo que é constituído de famílias, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles, farei com as famílias aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem,
plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Isto tudo tem a ver exatamente com o texto que serve de tema, de divisa para nós ao longo deste ano, que é o ano de fortalecimento. Estamos trabalhando o todo através do fortalecimento, do enriquecimento, metabolizando o corpo através de pequenos grupos, e pequenos grupos lembram também famílias que precisam ser plenamente trabalhadas. Portanto, meus irmãos, vida devocional é tempo que intencionalmente, parte da nossa vontade, da nossa dedicação, do nosso compromisso, separamos para ler, estudar, orar, a partir da palavra de Deus. Eu gosto muito da expressão de Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem um dia teremos de prestar contas. Então, meus irmãos, trabalhar a vida devocional é uma exigência, é um imperativo, é uma determinação que inclusive serve para avaliar a nossa resiliência no exercício da vida cristã. A palavra é penetrante, que nos dá a base, que nos dá fundamento, alicerce para a vida em família. Alicerce faz a construção, o edifício, ser firme, forte e permanente. Jesus ilustrou isto através da parábola no final do sermão lá da montanha ou da planície, né? Falando sobre os dois fundamentos. O homem prudente e o homem insensato. Aquele que construiu a sua residência sobre material vulnerável e aquele que edificou a sua casa sobre material consistente. E mais, esta palavra que deve estar presente, dando a forma e também formando as nossas famílias através da vida devocional, Pedro vai dizer que esta palavra ela é e deve ser permanente na vida das famílias. 1 Pedro, lá no capítulo 1, ele fala sobre a santidade no amor. Santidade no amor, dois termos que devem ornamentar, embelezar, enriquecer a vida das famílias. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, porém, ela permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, pregada, testemunhada, dada como
penhor. Portanto, meus irmãos, a restauração que começou lá nos dias de Zacarias, a reconstrução que também teve o seu início naquele momento histórico, deve continuar marcando a vida das nossas famílias. É preciso que no seio das nossas famílias ocorra reconstrução, restauração, porque tempo de crescer em intimidade, aprimorando o nosso relacionamento com Deus e extensivamente com todos os membros da família. Vida devocional é vida que estimula e motiva a nossa vontade, o nosso querer e o buscar de conhecimento. É aquilo que o salmista dizia: guardar a palavra no coração para não tropeçar e não pecar contra Deus. É aquilo que o salmista dizia, usando uma linguagem pedagógica: recriar-me-ei nos teus estatutos, fonte de prazer, e nunca me esquecerei da sua palavra. Aquilo que está lá no Salmo 1, do homem que teme a Deus e que se alimenta dia e noite da palavra, junto de ribeiros de águas vivas. Então, cultivar a vida devocional é ter diária e cotidianamente o refrigério que vem da parte do Senhor. Quanto mais investirmos na vida devocional, que é vida relacional com Deus e os membros da família, certamente mais seremos fortalecidos e nos fortaleceremos. Não seremos apenas abençoados, mas também seremos abençoadores. Certamente tornar-nos-emos uma extensão de Abraão, fazer com que as nossas famílias sejam fonte de bênção para outras famílias. Agostinho, um dos doutores da igreja, em as suas célebres confissões, declarou: o homem e mulher como setas disparadas para um universo que é Deus, cujo centro de gravidade exerce uma atração irresistível. E quanto mais se aproxima do centro, maior velocidade adquire. Quanto mais nós nos aproximarmos e quanto mais nós nos identificarmos com Deus através da meditação na sua palavra e orarmos, com certeza mais próximo dele e das pessoas nós estaremos. Foi o que nos mostrou o filme ontem. Quando nós nos disponibilizamos para Deus, Deus não somente nos abençoa, mas Deus nos faz canais de bênçãos para pessoas que precisam de uma palavra de mansidão, de uma palavra de fé, de amor, de bondade, de misericórdia, de uma palavra de esperança. Portanto, esta família fortalecida pelo Senhor e que marcha para testemunhar e evangelizar, que tem a convicção de que é propriedade de Deus, deve se tornar altar de adoração e serviço para Deus, tendo uma motivação cristocêntrica. De sorte que haja na vida de cada membro da família o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí eu concluo usando as palavras de Paulo, se dirigindo às famílias em Colossenses. Portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, que as famílias vistam a roupa que Deus preparou para elas: compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina.
Sejam moderados, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês. Deve ser a roupa básica de todas as famílias, para todas as ocasiões. Estejam, portanto, sempre vestidos e adornados com ela. Que a paz de Cristo guarde vocês, as famílias, em sintonia, uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão. Cantem de coração para Deus. E tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo mais, seja feito no nome do Senhor Jesus, com ação de graças a Deus o Pai, a cada passo do caminho. O Senhor fortalece a família para que ela marche impoluta, corajosa e na força daquele que é o proprietário, daquele que detém o título de propriedade da família. Sejamos todos famílias nas mãos de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Irmão Marcelo, vem aqui, nós vamos cantar Minha Família em Suas Mãos. Tá certo, irmã Andréia? A música que o irmão Marcelo fez. Nós vamos cantá-la nesta manhã. Uma palavra que nos edifica e muito. E queremos responder a isto. Então, quando estivermos cantando, se Deus assim falou no seu coração, e você quer a sua família marchando, sua família caminhando, saia do seu lugar, venha aqui à frente, vamos estar orando, vamos estar colocando a nossa família diante do Senhor. Porque nossa família tem que ser um altar de adoração. Que palavra de edificação que o pastor Isaías nos traz nesta manhã. Tão bonita, tão grandiosa, que nos faz chegar mais perto do Senhor. E uma das primeiras frases que ele usou: devoção é dom, é uma graça ou é disciplina? E ele conclui que são as duas coisas. E nós precisamos, de fato, colocar a nossa família desse jeito, dessa maneira diante do Senhor. Aqui à frente já há alguns. Se você quer fazer parte, venha estar aqui conosco também, adorando ao Senhor. Minha família em tuas mãos, minha casa altar de adoração, ver os meus filhos ao redor, sei que tu tens o melhor sobre nós, tua bênção. Minha família em tuas mãos, a minha casa altar de adoração, ver os meus filhos ao redor, sei que tu tens o melhor, tua bênção. Desde o início da criação, desde o início da criação, a família em união é o teu propósito. Mas o pecado tem tentado por um de cada lado, longe de ti.
Israel, viu as estrelas lá no céu, sua descendência. E o segundo Adão, Jesus, trouxe salvação na cruz, o manto da tua bênção. Declare minha família em tuas mãos, minha família em tuas mãos, a minha casa, altar de adoração. Ver os meus filhos ao redor, sei que tu tens o melhor sobre nós, tua bênção. Minha família em tuas mãos, minha família em tuas mãos, a minha casa, altar de adoração. Ver os meus filhos ao redor, ver os meus filhos ao redor, sei que tu tens o melhor, tua bênção. Nós vamos curvar as nossas cabeças e vamos agradecer a Deus pelas famílias da igreja. Vamos pedir a Deus que nos dê um grau maior de conscientização, de dependência, para que Ele, o Eterno, através do Espírito Santo que habita em nós, exerça o seu papel de autoridade como proprietário, como dono, como senhor das nossas famílias. Ó Deus, nós te agradecemos, porque tu és aquele que constituiu a família. E a família é esta célula máter. Família é o berçário da natureza humana. Ó Deus, nós te pedimos que dentro de nós haja reverência e cultivo dos teus princípios, para testemunharmos de que família não é invenção humana, não é criação das ciências sociais, mas é um princípio que nasceu no teu coração para a edificação e felicidade e alegria do ser humano, feito à tua imagem e semelhança, porque fomos criados para um relacionamento contigo e com os outros. Ó Deus, abençoa as famílias aqui presentes, os pais, as mães, os filhos, enfim, ó Deus, a família extensiva, e que a tua boa mão, a tua mão de poder e de autoridade, repouse sobre a vida dos teus filhos, e que as famílias constituídas por ti mesmo sejam, ó Deus, verdadeiros luzeiros, faróis que possam brilhar no meio de uma geração má, perversa e corrompida. Que estas famílias, como propriedade tua, tenham o compromisso de brilhar como astros no mundo. Ó Deus, abençoa-nos e dá-nos uma dependência maior da tua palavra, e que os teus ensinamentos, ó Deus, possam medrar a nossa vida interior, possam tomar conta, ó Deus, de todo o nosso ser, e que assim, ó Deus, plenamente metabolizados pelo Espírito, a tua palavra se torne viva e eficaz na vida de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor da família, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Antes de orarmos, encerrando o culto, nós vamos orar também, irmãos, pela vida de missionária Tereza, irmã Marli Fiô. Ambas vão viajar para visitar a missionária Erenita, vão passar um tempo lá no Senegal, pedir que venham até aqui, nós vamos orar por elas.
Hoje à noite nós estaremos orando também pela igreja perseguida, que hoje é o dia de oração pela igreja perseguida. Nós vamos estar orando, vamos orar pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Que as irmãs sejam abençoadas nesta viagem. Elas vão pelo Rio, vão para a Espanha, e da Espanha irão para o Senegal. Tereza está dizendo que não consegue ir para a África direto, então ela vai ter que ficar 3 semanas na Europa, ali pela Espanha. Ela está dizendo que vai fazer um trabalho com refugiado em Roma, Veneza, Florença, Huelva. Eita, vida de missionário dura essa, né? Está levando uma auxiliar ali, a irmã Marli, que só vai para o Senegal se passar antes pela Roma, por Paris, né? Luxemburgo, Mônaco. Não tem problema. Vamos abençoá-las, amém? Deus te abençoe. Dá um abraço na Erenita e que, de fato, aquela clínica lá esteja funcionando, aquele hospital de ortopedia esteja funcionando bem, plenamente. Vamos orar. Senhor, que palavra tremenda nesta manhã, como nos sentimos desafiados a ter a nossa família marchando, fortalecida no Senhor. Obrigado pela vida de pastor Isaías, pela palavra que o Senhor nos traz por intermédio do teu filho. Oramos por aqueles pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Senhor, atende a cada um segundo o teu querer e a tua vontade. E neste momento, nos lembramos de missionária Tereza, de irmã Malífio. E, Senhor, as enviamos, que possam ir até o Senegal, levar uma palavra de ânimo, um encorajamento à missionária Erenita e a toda a equipe que ali está, visto que o missionário Humberto estará conosco aqui no mês de junho. E nós pedimos, Senhor, que elas possam chegar lá em paz e em segurança. Nesse trajeto tão longínquo, o tempo que passarem na Europa, visitando e consolidando os campos que ali há. Senhor, as fortaleça, as abençoe e que elas sejam de fato missionárias naquelas terras. Que a palavra, que a unção que há no Brasil e no Rio de Janeiro possa ir com elas. A missão da adoração, a missão da palavra viva, e que elas vão e voltem debaixo da tua graça. Nós as abençoamos em o nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito do Senhor seja com o pregador desta manhã, com a vida da missionária e da irmã Marli, com todos quantos aqui estamos, e com Israel de Deus por esta terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Pastor Isaías vai à porta despedir a congregação. Graça e paz, irmãos. Deus os abençoe. Minha família em tuas mãos, minha casa, altar de adoração. Ver os meus filhos ao redor, sei que tu tens o melhor. Tua bênção, família em tuas mãos, minha casa, altar de adoração. Ver os meus filhos ao redor, sei que tu tens o melhor. Tua bênção sobre nós, Senhor. Tua bênção sobre nós, Senhor. Tua bênção, tua bênção.